aqui com Issao. Issao, vamos olhar para esta cimeira da NATO. A adesão da Ucrânia ao Bloco é seguramente um dos pontos centrais desta cimeira e ontem nós tivemos já também aqui a oportunidade de comentar sobre o assunto, mas ao que tudo indica as divergências ainda são notáveis à volta deste propósito. Sim, e é um propósito bastante antigo e sempre que foi pronunciado, a Ucrânia se encontrou em conflito com a Rússia. Quer em 2008 e também em 2014, quando todo este tsunami começou, e agora em 2022, que levou ao conflito com a Rússia. Ou seja, para a Federação Russa, este assunto é bastante conhecido, enfim, não podemos cansar os ouvintes dos telespectadores, mas para a Rússia, a entrada da Ucrânia para a NATO é uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada. Daí todo o esforço que tem vindo a fazer com guerra de prevenção, guerra preventiva, para evitar que isto aconteça. Do outro lado, os Estados-membros da NATO insistem que a Ucrânia irá entrar, irá ser membro da organização, não se sabe a qual custo, mas o que se vê até aqui é uma Ucrânia que está sendo feita em pedaços, com grande parte da região leste sob o controle das forças militares russas, e esta insistência da entrada da Ucrânia para a NATO, para além de ser legítima do ponto de vista da soberania de cada Estado em decidir para onde quer ir, suscita essa perplexidade no que toca, enfim, aos riscos que ela apresentaria para a Rússia e também a uma maior aproximação da Ucrânia, que é uma nação com fortes laços com a Rússia, para o bloco ocidental. A ver, vamos quem irá ganhar este duelo ao longo andar, mas até aqui parece haver uma certa vantagem, pelo menos do ponto de vista tático, a Rússia, enquanto que do ponto de vista estratégico a Ucrânia parece ter o apoio constante da parte dos Estados-membros da organização. Basta ver os apoios já anunciados e que foram uma vez reiterados nessa cimeira da OTAN em Washington, relativamente à componente, por exemplo, dos F-16, dos sistemas antiaéreos, e também muito provavelmente será decidida a criação de uma organização permanente da OTAN em Kiev, que vista coordenar os esforços, quer militares, quer também diplomáticos ou políticos entre a Ucrânia e os Estados-membros da Organização Atlântica. O que o Issao tem a dizer sobre este assunto? Issao, quais são os efeitos que podemos aqui antever, ou achas que estes anúncios poderão aqui causar também da parte russa? Bem, já temos vindo a ver isto, não é verdade, não é? A cada decisão da NATO, a Rússia acelera no processo de contenção as medidas de autodefesa ou de ataque da parte da Ucrânia. É o tal impasse, não é? Impasse militar de lado a lado, porque é claro que a Rússia já está dentro do território ucraniano, mas também não consegue avançar para lá do que já conseguiu conquistar, a não ser que o seu objetivo era aquele de incorporar as 4 regiões do leste da Ucrânia no território russo, embora não tenha acontecido do ponto de vista constitucional, porque não houve alteração da Constituição russa que incorpora esses territórios no território russo, porque se não for este o caso, então também não consegue obter muito mais. Mas conseguiu estabelecer essas 4 regiões que uma espécie de zona tampão, até a partir dos quais tem vindo a lançar os ataques contra a Ucrânia. A Ucrânia, do seu lado, os apoios da parte do Ocidente continuam e até começa a ter também a luz verde para a utilização dos mísseis de longo alcance contra os militares russos no território russo. Quer dizer, palma este conflito, e aqui é o outro no corte desta situação, palma a palma este conflito vai tendo dimensões mais devastadoras, mais destruidoras de parte a parte, porque imaginemos que a Ucrânia atinja um objetivo estratégico da Rússia, a Rússia poderia fazer o mesmo contra a Ucrânia e vice-versa. Ou seja, é uma situação totalmente caótica, quase
soma zero nesta altura, que os Estados estão conscientes disso, mas não conseguem dar um passo atrás para reavaliar todo o quadro complexo da situação e encontrar alternativas. Mas enquanto a União Europeia, os Estados Unidos estão a ter as lideranças que têm e a manterem os compromissos com a Ucrânia, não é que a Ucrânia deve ser abandonada, o conflito irá continuar, né? Porque, enfim, são objetivos do Estado, em alguns casos são objetivos do governo, e enquanto não houver uma maioria dos Estados europeus, dos governos europeus, pensem que a solução deste conflito passa por uma mediação, o conflito irá continuar. E, curiosamente, há dias, um think tank, um centro de estudo europeu, publicou uma primeira sondagem sobre a pulsação dos cidadãos europeus em relação a este conflito. Pela primeira vez diz-se que a maioria dos cidadãos europeus estão a favor da negociação deste conflito entre a Rússia e a Ucrânia através da mediação de Bruxelas. Isto já pode ser um indicador das sensações, dos sentimentos dos cidadãos europeus em relação a este conflito. Só que os mesmos cidadãos europeus são os mesmos que depois dão às maiorias, aos governos que adotam posições draconianas, bastante ortodoxas em relação a este conflito, daí que, eventualmente, se o número de europeus que pensam assim aumentar, e isso tiver incidências nas eleições que se avizinham um pouco por todo o espaço europeu, eventualmente poderá haver qualquer mudança. Mas também é verdade que nem todos os 27 Estados-membros da União Europeia têm a mesma posição em relação a este conflito. Basta ver as últimas declarações do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, quer a Kiev, quer a Moscou e também, recentemente, a China para tentar relançar o diálogo para a resolução deste conflito. Ou seja, existem também posições ambivalentes no espaço europeu e ocidental em relação a este conflito, para não falar da posição do presidente Donald Trump vis-à-vis do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A ver, vamos ver o que isso vai dar, mas até aqui, tantas reuniões da NATO, tantas reuniões do Conselho Europeu, tantas reuniões do G7, as várias recomendações foram aprovadas, os vários pacotes de ajuda militar que foram dados à Ucrânia ainda não surtiram o efeito desejado, e eu de recuperar, não é? De recuperar os setores da ocupação da aviação russa e depois, já derrotar os soldados postos no território ucraniano e depois restabelecer a libertação total da Ucrânia e, curiosamente, depois a Ucrânia entrar para a NATO. Porque enquanto o conflito estiver em curso, a Ucrânia não poderá entrar para a NATO, porque acontecer significaria uma declaração de guerra entre os países da NATO para com a Rússia. Certo.